Ei. Estamos de volta com Falando Nisso, né, Sol? Se uma pessoa estiver aposentada por causa de alguma doença, mas estiver trabalhando ou recebendo aluguel, por exemplo, ela deve pagar o imposto de renda? Quem está aqui tirando as nossas dúvidas, nos orientando sobre essas doenças e sobre os direitos, é o nosso especialista aqui, especialista em tributos, o advogado Carlos Gouveia. Certo, Solange? Ele é professor, especialista em Previdência. Aliás, vamos marcar um programa para você vir falar dessa reforma da Previdência, hein? Que tá todo mundo querendo saber como é que vai ficar. O zoinho dele brilha quando ele fala em Previdência, o zoinho brilha. Bora conferir a pergunta da Carol de Lorena. Oi Solange, oi Lucas, tudo bem com vocês? Eu gostaria de saber se o câncer dá direito a essa isenção e se der, por quanto tempo? Se é só durante o tratamento ou após o término deste? Outra dúvida é com relação a pessoa ter ficado com alguma sequela, essa isenção se mantém? E a última é se existe alguma outra isenção também que a pessoa tenha direito por ter tido câncer, tá? Uma boa tarde aí para vocês. Obrigada. Obrigada, minha linda. O Luquinha está de férias lá em Cancún, aproveitando a praia, garoto prodígio com a gente. Vamos lá, vamos dar um balanço geral das pessoas diagnosticadas com câncer. Então, câncer, eu vou ter a 7713, que é uma lei federal que vai falar do imposto de renda. Então, ok, ela vai dar uma olhada lá se ela encaixa nas condições e pode ter isenção, normalmente atrelada a aposentadorias, pensões, benefícios previdenciários. Volto a lembrar, não precisa ser estado terminal. Não. Foi diagnosticado, já começa. A partir do, é bem importante, a Receita vai falar a partir do diagnóstico. Tá. Então, assim, eu fui diagnosticado há 4 anos atrás, mas dei o pedido hoje. Eu retroajo, eu recebo tudo que eu paguei na Receita. Olha que legal. Até 5 anos. Isso é legal. Com juros e correção? Não. Sem juros, sem correção. Com correção, sim, mas sem juros. É um dinheirinho, né, Eugênio? Retroage tudo, tá? Aí é importante porque, como é um tributo, no Código Tributário fala da prescrição quinquenal de 5 anos, então retroage 5 anos. Bacana. Agora ela falou, fiquei com sequela. Aí vai depender, porque daí a gente sai um pouco da área de isenção e vai para uma área previdenciária, querendo ou não. Porque se ela ficou com sequela e ela trabalha, ela pode ter direito ao auxílio acidente. Entendi. Um benefício previdenciário para quem consegue ainda trabalhar, mas ficou sequelado. Ficou com uma limitação, tá? Entendi. Então ela pode ter direito sim ao auxílio acidente. Ok, então. Bom, assim, tem pergunta, a primeira pergunta que as pessoas fazem é assim: tenho direito à isenção na compra do carro? Fui diagnosticado com câncer. Não, na compra do carro eu tenho um rol de patologias, aí não é doença grave, são doenças que geram limitações, e aí eu tenho uma bancada de coisa lá, né, que é o famoso PCD. Aí ela vai ter isenção de IPI, em regra, tá? IPVA e ICMS. Só o IPVA já é um ganho danado, né, doutor? Vamos combinar, né? Então, assim, por exemplo, quer ver uma coisa simples? Eu tenho menisco e ligamento refeito e tenho pino no joelho. Eu posso ter PCD. Olha, aí você tem que fazer todo Eu faço, normalmente vai demorar aí 58 dias úteis, 60 dias úteis aí, né? E aí eu vou ter todas essas isenções, olha que legal. Muito Ainda legal. Pego inclusive o cartão DEFS. Que tem direito a estacionamento, uma pancada de coisa, E a gente vai falar sobre esse cartão. Agora tem perguntinha aí no seu WhatsApp, né? Isso aí, Sol. Temos a pergunta da Maria de São José dos Campos pelo WhatsApp. Ela diz, eu tenho 6 pinos na coluna, sou aposentada por invalidez há 9 anos e gostaria de saber se eu tenho isenção de imposto de renda e se tem como reaver o que eu já paguei todo esse tempo. Então, pelo pino na coluna em si, não. Eu não sei se o pino na coluna gerou uma paralisia irreversível. Aí ela teria, tá? Porque a lei é bem clara. Doenças graves. E essa não está lá. O pino na coluna não está lá. Eu conheço, por exemplo, a minha sogra mesmo tem pino na coluna e... Não tem. E trabalhou tranquilo, anda tranquilo, então vai depender caso a caso. Mas assim, o pino na coluna per si não tem direito. Aí ela diz aqui como ela recuperaria. Caso ela tivesse, se esse caso do pino dela fosse algo realmente incapacitante, ela conseguiria reaver o que já pagou? Então, se o pino dela gerasse uma paralisia irreversível, ela teria.
Aí ela daria entrada na Receita Federal, até pelo próprio site, e aí pegaria os últimos 5 anos de volta. Mas não é o caso dela. A gente tem que fazer a distinção. Uma coisa é me incapacitar para o trabalho e a outra é uma doença grave que gera uma incapacidade para a vida independente. São duas coisas diferentes. Okay. Perfeito. Nós temos a pergunta da Silvia. Pois é, ela está no telefone. Aliás, deixa eu só falar um negócio aqui antes. Ricardo Fernandes Lopes, esse é o mestre dos mestres. Está mandando um abraço para o senhor. Um abraço para o Ricardo. Abraço. Silvia, boa tarde, minha linda. Obrigada pela sua participação. Fica à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Eu não perco o programa de vocês, nunca consigo. Que linda, gostosa. Eu e meu esposo, nós somos portadores do vírus do HIV. Não tenho vergonha de falar isso. Vergonha por quê? Vergonha é o que estão fazendo com esse país, né? De tanto roubarem, então, né? Eu queria saber, a gente tem um apartamento e eu queria saber se por acaso a gente é isento de alguma coisa. Isso pode ser quitado por nós dois estar fazendo tratamento. Os dois tomam coquetel. Eu terminei conseguindo me aposentar, mas ele não. Eu queria que o doutor me respondesse isso. E aí, doutor? Legal. É uma orientação, tá, minha linda? Primeiro, no caso dele, tem uma coisa chamada incapacidade social. Quando eu vier falar aqui de previdenciário, eu posso até comentar um pouco sobre a questão da incapacidade social, que às vezes ele não tem capacidade física, mas a sociedade não contrata por conta do preconceito. Aquilo que a gente estava comentando. Bem legal isso. Aí, isenção para comprar imóvel, a gente já sabe que vai depender muito do contrato. Agora, como acontece na compra de imóvel? Eu não tenho a patologia, compro imóvel. Aí surge a incapacidade, surge a patologia, aí eu vou lá e peço a isenção da minha cota parte. Agora, comprar já com isenção, a maioria nem aceita. É como eu entrar no plano de saúde já com uma doença e falar, cobre aqui. Ele vai falar, não cubro não. Então tem que comprar e depois correr atrás do direito. Mas só que ela já tem, né? Entendi. Ela já tem e normalmente sim, nesse tipo de caso não vai dar nenhum tipo de isenção. Mas, por exemplo, resgate do fundo de garantia se eles tiverem. Aí sim, artigo 20, inciso 2 da Lei 8036 de 1990. Pode levantar todo o FGTS, todo o foguetes. Aí, linda, de repente, se vocês têm fundo de garantia, pode resgatar tudo e pelo menos abater uma boa parcela desse imóvel, né? Sim. Olha só. Bom, doutor, tá cheio de pergunta aqui, viu? Cheio aqui no ao vivo. Tem muito aluno seu aqui participando também, boa. Agora a gente vai virar um pouquinho o assunto. Você sabe como ler a fatura da energia elétrica para tirar todas as informações importantes? Porque é muito importante isso. Hora de conferir. Minuto Energia com a EDP. Olá, boa tarde, eu sou a Paula, sou gestora da EDP e hoje vim mostrar para vocês onde podemos localizar algumas informações da nossa fatura de energia. Toda vez que falar com a EDP, tem em mãos o número da instalação, ela é o seu RG. É como a EDP vai encontrar seus dados para poder te atender. Ela fica no canto superior da sua fatura de energia. Observe também a data da próxima leitura, ela está indicada nessa parte da fatura. Ela é importante para que o leiturista tenha acesso ao seu medidor. Saiba também quanto você está pagando de imposto. Observe a sua alíquota de ICMS e os demais tributos que constam nesta parte da sua fatura. Esteja atento ao seu histórico de consumo. Ele está no verso da sua fatura e ele indica quanto você tem consumido a cada mês. Observe se os seus consumos maiores são em meses quentes ou frios e tente racionalizar o consumo de energia. Fique atento ao recebimento da sua conta e para recebê-la por e-mail basta contatar os nossos canais de atendimento. Até a próxima. Tchau, tchau. Dicas muito importantes com a EDP. E olha só, continua preso o motorista de um caminhão que levava 41 imigrantes no norte da Grécia. Segundo as autoridades, a maioria dos refugiados vinha do Afeganistão e passa bem, sem ferimentos. No mês passado, 39 pessoas foram encontradas mortas em outro caminhão, mas dessa vez no norte da Inglaterra. Sobre este caso, o governo do Vietnã prendeu 8 pessoas suspeitas de terem participado desse crime. Infelizmente, é algo que parece estar acontecendo com certa frequência. Tráfico de órgãos, tráfico de gente, já virou carnaval. É assustador, parece um filme de terror, né? No próximo bloco, o helicóptero do presidente da Bolívia faz pouso de emergência, mas agora é hora de momento de carinho e homenagem. Boa tarde, falando nisso. Gosto muito de assistir o programa. Queria mandar um beijo para os meus filhos, Laura e Leonardo, e o meu esposo Haroldo.